Bom dia a todos os casais. Que bênção poder estar aqui esta manhã. E olha, uma manhã especial, viu? Hoje comemora-se o primeiro dia de maio, que é o dia do trabalho. E eu quero pedir a Deus uma bênção toda especial para você. E olha, quem trabalha, quem é trabalhador, tem promessa, viu? Na palavra de Deus. Salmo 128, o verso 2 diz assim: comerás do fruto do teu trabalho. Ou seja, e serás feliz. Comerás do fruto do seu trabalho e serás feliz e próspero. Olha que coisa tremenda. Aquele que trabalha, a Bíblia diz que comerás do fruto do seu trabalho. Ele terá o prazer daquilo que ele vai produzir. Será feliz. Ou seja, ele vai ser feliz em todas as áreas. Não só feliz no trabalho, mas vai ser feliz no casamento, feliz na criação dos filhos. Será feliz em tudo que ele fizer e será próspero. E prosperidade, nós já falamos aqui, que prosperidade não está apenas ligado à vida financeira, mas também está ligado à prosperidade na vida emocional, sabe? No ministério, na criação dos filhos, no seu casamento. Tudo isso Deus fez promessa para aquele que trabalha. Então, que Deus abençoe a sua vida. Parabéns pelo nosso dia. Eu também sou trabalhador, e você? Amém? Glória a Deus. E aqui estamos mais uma vez, mais um dia, num devocional para casais. Agora, me fala aqui, você está gostando desse devocional? Hein? Tem sido edificante para a sua vida, você que está assistindo agora e você que vai assistir depois. Então, se esse devocional tem feito a diferença na sua vida, coloque aqui no comentário Vida de Casal BR, ok? Coloque aqui no comentário e diga o que Deus está fazendo na sua vida, como tem sido edificante para você. Também peço que você coloque um pedido de oração. Qual é a área do seu casamento que você precisa de vitória? Escreve aqui para que nós possamos estar orando pela sua vida, tá certo? Então, mais um devocional para casais e vamos começar. Amém? Vamos agora, já começando pelo lendo a palavra de Deus, o manual do casamento. Não tem outro, né? Glória a Deus. João capítulo 16 e o verso 33. João capítulo 16 e o verso 33. Diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Existem versões que diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que palavra gloriosa. Antes de continuar, quero pedir a você que compartilhe, tá, esta devocional com outros casais, com amigos que vocês conheçam, seja do trabalho, seja da escola, da faculdade, da igreja, no grupo de casais, para que eles também sejam alcançados por esta mensagem e possam também ser edificados. Amém? Com isso você vai estar abençoando vidas. Tá certo? Então compartilhe. Você também que não nos segue, Vida de Casal BR, vai lá no Instagram e segue lá no Instagram. Lá no YouTube nós também estamos como Pastor Alex e psicóloga Adriana Magano. Temos outras também postagens lá no canal do YouTube. Ok? Então vamos dar continuidade a esta palavra gloriosa. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu quero destacar aqui nessa primeira parte, tá? Esta frase, no mundo tereis aflições. Sabe o que significa? De uma maneira mais clara para você entender, no mundo tereis aflições, mas no mundo tereis problemas. No mundo tereis crises. No mundo tereis dificuldades. No mundo tereis obstáculos, conflitos. É isso que a palavra de Deus está nos alertando. Agora, o texto ele fala... Acho interessante que ele fala diretamente para todo homem, e não só o homem, né? Porque não é só o homem que passa por crises e problemas e a mulher ela tem um campo de força. Não, todo homem e toda mulher. Então ela fala diretamente para o homem e para a mulher, mas nas suas duas etapas de vida social. Quais são, pastor? A primeira etapa quando você é solteiro. E a segunda etapa quando casado, que agora você que está aqui é casado. Ou quando você era solteiro, você nunca passou por situações difíceis, crises e conflitos.
E agora, não, já sei, você só passou quando era solteiro. Quando casou, sumiu. Biptiboptizum, sumiu as crises. Eu acho que dobrou, não é verdade? Então ele pega as duas etapas da vida social do ser humano, seja ela quando solteiro e agora casado. Agora, o que me deixa perplexo é que, mesmo esse texto sendo muito conhecido por muitas pessoas, e eu quero direcionar aqui por muitos casais, tá? A minha perplexidade é porque ainda ficam assustados quando as crises, os problemas, as aflições, as dificuldades, os conflitos batem na porta do seu casamento, do seu relacionamento. Por que ficam ainda surpresos com isso? Ei, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, guarde isso. Todos nós estamos sujeitos a crises e aflições, às intempéries dessa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Lá em Gênesis relata o primeiro casal que Deus criou, que é Adão e Eva. Se esse primeiro casal, Adão e Eva, passaram por crises, você não lembra? Deus pergunta para Adão: Adão, comeste do fruto que eu ordenei que não comeste? Eu fico imaginando Eva esperando Adão, dando aquela resposta de protetor. Sim, Senhor. A Eva comeu, passou para mim, mas o culpado fui eu, porque eu estava lá. Eu sabia que não podia, eu não falei nada. Tu acha que ele fez isso? Não. Eu fico imaginando, irmãos. Ele na mesma hora vira, foi a mulher que tu me deste. Imagina por um momento a cara da Eva. Eu queria ver, irmãos, a cara de Eva, a cara da Eva. Olhando para a cara dele. O tempo fechou, meu irmão. Talvez Eva devia estar assim, ó. Dormirás hoje no sofá e sem janta. Foi a primeira crise. Foi criado o primeiro casal, mas também eles trouxeram a primeira crise conjugal. Olha que coisa tremenda. Então, se o primeiro casal passou por crise e até o rei Davi, um dos maiores reis de Israel, também teve crises com sua esposa Mical e com seus filhos Aminon, Absalão. Você acha que nós não teremos crise? Fala sério, irmão. Claro que sim. Nós também teremos crise. Agora, o que me assusta são as reações, sabe? As atitudes dos casais diante das crises, dos problemas, das dificuldades e dos conflitos. O que me assusta, parece que esquecem o que o livro da sabedoria nos ensina. Está lá em Provérbios, capítulo 24, verso 10. Se te mostrares frouxo, covarde, medroso, fracote, no dia da angústia, das crises, dos problemas, das aflições, dos conflitos, a tua força será pequena. E não é isso que temos visto com muitos casais que entram em desespero e jogam logo a toalha, desistindo do seu casamento, do presente que Deus deu a ele. E aí ficam chorando feito criança no canto. Meus irmãos, quantos casais abrem a boca para gritar em alto e bom som: eu quero divórcio, eu quero me separar, não aguento mais, estou sofrendo igual Jó. Meu Deus, eu desisto, chuto o pau da barraca, quando na verdade deveriam abrir a sua boca e clamar a Deus, porque há uma promessa para quem clama. Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Clamei a Deus por socorro e ele me ouviu, quando na verdade deveria abrir a boca para orar a Deus. A Bíblia diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos, quando na verdade deveria abrir a boca para adorar a Deus. Lembra? Paulo e Silas estavam passando por uma crise lá no cárcere, a crise da prisão. Estavam lá no cárcere, mas eles abriram a boca, não foi para murmurar, mas foi para clamar e orar, foi para clamar e adorar. E Deus respondeu imediatamente, mandando um terremoto que abriu todas as portas daquele presídio e eles foram soltos. E isso não será diferente na sua vida. Os milagres, sabe, os livramentos. Deus prometeu estar conosco de séculos em séculos. Não será diferente desde que você entenda que essas atitudes clamar, orar e adorar, exatamente essas atitudes que você precisa ter quando as crises, os problemas, os conflitos e as dificuldades chegarem no teu casamento. Eita, foi um puxão de orelha, né? Mas tá dando para você entender? Não acabou mais não. Vamos lá, segunda parte, vamos para a segunda parte. Se a primeira parte é: no mundo tereis aflições, a segunda parte diz: mas tem de bom ânimo, porque
eu venci o mundo. Deixa eu destacar aqui agora. O primeiro eu destaquei, no mundo tereis aflições. Mas nesse eu quero destacar ter bom ânimo. Você sabe o que significa ter bom ânimo? Você sabe o que significa ter bom ânimo? Sabe? Significa ter esperança. Significa não desanimar. Ou seja, vou mais além. Significa ter um olhar ressignificador para com as crises, os problemas e as dificuldades, as intempéries que chegam diante de nós, no nosso relacionamento, no nosso casamento. Ou seja, ao invés de você ficar orando, né, mostrando para Deus, ó Deus, olha o tamanho do meu problema e da minha crise, para com isso, porque aí você supervaloriza a crise. E aí ela cresce, vira um King Kong e vai destruir, amassar e achatar o teu casamento. Não é isso, não é assim. Mas na hora da oração, você vai estar orando ao Senhor e dizendo para Ele, Senhor, você vai estar dizendo para a crise, Senhor, mostra para a crise o seu tamanho. Porque Deus ele é maior do que qualquer crise. E aí aqui dentro desse texto, ter bom ânimo, nós temos um aprendizado muito importante. Nós temos aqui, ele demonstra aqui, né, dá pra gente, 2 pontos de vista que nós podemos ter diante das crises, das dificuldades, das aflições no casamento. O primeiro ponto de vista, eu quero que você anote aí, o primeiro ponto de vista é o ponto negativo. É o ponto destrutivo. É onde o casal, como eu falei para você, ele ora supervalorizando a crise, botando ela como um gigante e ele como pequenininho, quando na verdade é o contrário. É o Deus que você serve é muito maior do que qualquer crise. Né? É a crise que tem que bater em retirada. Mas esse olhar negativo, destrutivo, é quando o casal faz uma oração desse jeito. É quando o casal, ele entra em desespero, declara que o casamento não vai resistir, declara que o casamento vai acabar, vai sucumbir, que vai ser destruído. Esse é o primeiro ponto de vista, o negativo, destrutivo. Mas temos o segundo ponto de vista, né, que é o ponto positivo, e é o que Jesus exatamente nos ensina nesta frase, ter bom ânimo, que significa olhar ressignificativo. E isso acontece, querido, quando esse olhar ressignificativo é quando nós olhamos para crises, para as aflições, para os problemas, para as dificuldades, e você olha para essas crises, essas intempéries e vê como uma oportunidade de estruturação para o seu casamento, de crescimento para o seu casamento, estruturação, fortalecimento para o seu casamento. Você lembra da história desse casal maravilhoso na Bíblia chamado Ana e Eucana? Pois bem, esse casal está lá em 1 Samuel, esse casal estava em crise, porque Ana era estéril, Ana queria ter filhos, e isso fez com que Ana entrasse em desespero. Isso incomodou também Eucana. E Eucana ficou tão aborrecido, o casal entrou em crise, que Eucana ficou tão aborrecido que disse para ela, Ana, não te sou eu melhor do que 10 filhos? E Ana então danou-se a chorar. Mas e pior ainda é Penina, sua rival, que tinha filhos. E a implicava, sabe? Eu fico imaginando Penina, eu tenho filho e você não tem. Pronto, e Ana danava a chorar de novo. Aí, sabe o que nós conseguimos ver aqui? Que Ana estava em crise, ela estava sucumbindo por causa da crise, por causa dessa situação, da crise que ela não poderia ter filhos. Só que ela viu que não dava em nada e o que ela fez? Dobrou os seus joelhos e começou a ressignificar essas crises, esses conflitos, essas aflições que ela estava tendo porque estava estéril. Porque naquela época, irmãos, a mulher para ser bem-aventurada precisava ter filhos. Só que Eucana não se preocupava com isso. Talvez ele não entendia a vergonha que ela sentia por não ter filhos. E ela, por não ser entendida do seu marido, ser a Penina estar implicando com ela, então ela entrou em crise. Só que ela para no templo e ressignifica essa crise. Ou seja, ela dobra os joelhos e lembra das atitudes? Ela começa a clamar, ela começa a orar e ela começa a adorar a Deus, faz um voto ao Senhor. E eu não preciso dizer para você que Deus se lembrou de Ana. E o final da história, Ana não foi um filho só, ela teve 6
3 filhos, e um desses filhos se chamava Samuel. Foi o primeiro sacerdote profeta da época que ungiu Saul a rei, e que ungiu, querido, foi o primeiro profeta da época a ungir o rei de Israel, Saul, e ungir a Davi, um dos maiores reis de Israel. Você está entendendo? Você entendeu? Esse é um olhar ressignificador, ou seja, um olhar ressignificador que significa olhar para as crises, para os conflitos, para os problemas, para as dificuldades e entender que é Deus preparando você, preparando o seu casamento, estruturando o seu casamento, sabe? A fim de que você esteja preparado para receber um grande milagre e uma grande bênção que Ele vai trazer na vida de vocês, no casamento de vocês. Oh, glória a Deus! Você recebeu esta bênção? Levanta a sua, bota a mãozinha aí, bota um coração e bota glória a Deus. Eu recebi. Você está entendendo? Essa devocional hoje, querido, exatamente para você que está passando por situações complicadas, por crises, por dificuldades. Ei, não fique feito um bebezão chorando no canto. Isso não vai chamar a atenção do Pai, mas ressignifique, aprenda esta bênção, essa ferramenta, essa lição de Jesus, olhar ressignificativo. Olhe para as crises, olhe para os conflitos, olhe para os problemas e veja como uma oportunidade que Deus está fazendo no seu casamento, preparando, te robustecendo, te deixando forte para receber um milagre, a bênção que Ele já tem determinado para a sua vida. Glória a Deus. Que Deus continue falando no seu coração. E olha, eu sugiro a você que ouça novamente, assista novamente esta mensagem para que a sua fé possa se fortalecer ainda mais. E nesse momento, querido, eu quero orar com você. Se você está no trabalho, porque mesmo sendo o dia do trabalho, tem gente que trabalha hoje, autônomos e outros trabalham, né? Talvez até meio-dia, alguma coisa, mas se você estiver, aonde quer que você esteja, viajando no ônibus, em casa, passeando, no piquenique, né? Eu quero que nesse momento você dê a mão ao seu cônjuge, ou se você não estiver junto dele, você baixe sua cabeça agora e ore comigo. Ore comigo esta oração de fé para que Deus possa abençoar o seu casamento, o seu relacionamento. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, nós entendemos que Tu és aquele que abençoa, Tu és aquele que tem, Senhor amado, nas suas mãos a resposta certa para aquele que está passando por crises, problemas e dificuldades no seu relacionamento. E essa resposta, Senhor, veio esta manhã, através desta palavra. Senhor, que não adianta nós olharmos para a crise, para os problemas e vermos um gigante. Isso não é o olhar de Deus. Vemos um gigante enorme para nos destruir. Esse não é o olhar que Deus quer que nós tenhamos. Não, Senhor. Pai querido, não é, Pai querido, as crises e os problemas, a morte do relacionamento, não, mas é um momento, sabe, uma etapa de estruturação e preparo, porque uma grande bênção e milagre está para chegar no nosso relacionamento. Por isso eu quero que meus irmãos, minhas irmãs entendam isso, Senhor, que não existe crise forte o suficiente para destruir o presente que Tu tens dado a eles, que é o matrimônio, que é o casamento. Portanto, entra com providência, aguça o olhar do meu irmão e da minha irmã, que eles não abram a boca para reclamar ou para murmurar, mas que possam abrir a boca para glorificar o Teu nome. E assim como Paulo e Silas oraram e cantaram e adoraram, e as prisões foram abertas, Teus servos também clamarão, orarão e adorarão, e as prisões, Senhor, que as crises fizeram com eles, vão se abrir e eles receberão a vitória. Então, eu abençoo o casamento do Teu servo e da Tua serva. Eu abençoo o Senhor e profetizo milagre, profetizo bênção sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Bem, queridos, chegamos a mais um final de uma devocional para casais. Estou muito feliz de você ter estado aqui comigo e você que vai estar assistindo este vídeo, esta mensagem mais tarde. Peço a você mais uma vez que não esqueça de dar o seu like e também compartilhe e comente aqui o que essa devocional para casais
tem feito na sua vida? Tem edificado você? Tem sido bom? Então fale aí no comentário, tá certo? E não deixe de compartilhar com outros casais. Então que Deus continue abençoando a sua vida. Tenha um feriado, continue tendo um feriado abençoado. E que Deus abençoe você. Mas lembre-se, o teu casamento é um milagre de Deus. Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau.